Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos falando daquilo que Deus tem realizado. E é claro, é muito bom, né, testemunharmos a respeito das obras do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nos dá uma grande alegria falarmos daquilo que Deus tem feito constantemente. Nós temos ouvido os seus feitos, não só aqui no nosso país, mas fora dele também. Em todo o mundo, nós temos visto Deus operar. Em todo o mundo, nós temos visto Deus alcançando vidas, transformando, libertando, curando, convertendo, salvando. E é isso que Deus também quer fazer na sua vida. Por isso, hoje nós vamos contar um pouco da história do Igor. O Igor, ele teve um problema, né, na sua audição e, por conta disso, o Igor, logo assim, na sua infância, né, vamos dizer assim, foi detectado, foi constatado que o Igor, ele tinha essa dificuldade e, por isso, ele não conseguia falar palavras completas. Então, por isso, nós vamos aqui agora vermos um pouquinho da história do Igor e vermos aquilo que Deus fez na vida dele. Vamos acompanhar? Eu não escutava nada nesse ouvido, nada. Do direito eu não escutava nada, só do esquerdo. O Igor, quando ele nasceu, eu não percebi esse problema que ele tinha. Quando completou 3 para 4 anos, ele não conseguia falar, né? Falava palavras pela metade. Aí veio o tempo do colégio, que houve muita discriminação com ele, porque ele não conseguia ouvir o que diziam para ele, não conseguia escrever, ele não conseguia nada. Nessa época eu procurei até o colégio, disseram para mim que ele não tinha limites. Daí foi quando eu fui procurar a ajuda médica. O médico me disse que se ele poderia até usar um aparelho, mas afetaria o outro lado, então ele teria que usar 2 aparelhos. Não tinha cura. Olha aí que coisa séria. Isso trazia, né, para o Igor, né, um desconforto muito grande. Sofreu até discriminação, vamos colocar assim, como a mãe, né, falou. Né? Ele provavelmente, as outras crianças, bullying, e, enfim, aquelas coisas que nós sabemos que acabam acontecendo. E aí ele se sentindo inferior, né? Se sentia inferior, tinha uma dificuldade para captar, né, o que se ensinava. Então isso trouxe um desconforto completo para a vida do Igor. Mas é importante a gente entender o seguinte: esse programa aqui, ele exalta a grandeza do nosso Deus. Eu acho que só de nós começarmos a testemunhar, a gente já vê o que Deus fez na vida do Igor. Eu só quero, né, apenas entender como foi feito, mas que Deus fez, fez. Então, por isso, talvez você que está nos assistindo nesta programação, talvez você ache até que não tem solução para o seu problema. Talvez você que está nos assistindo, você diz assim: pastor, eu tenho muita dificuldade, talvez igual o semelhante ao Igor, talvez para que alguém fale com você, tem que falar um pouco mais próximo do seu ouvido, alguma coisa desse tipo. Mas o nosso Deus é poderoso, assim como Ele fez. Nós sabemos e vamos testemunhar na vida do Igor, Deus também pode fazer na sua. Talvez você, nesse momento, por conta disso, também está tendo dificuldade na sua fala, né? Não só na audição, mas também na fala. Fique conosco até o final desta programação e eu creio que Deus vai alcançar você também. Falando um pouquinho mais sobre o assunto, nós vamos agora vermos uma reportagem que foi preparada pela nossa produção para falar um pouco mais desse assunto. Vamos acompanhar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 430 milhões de pessoas em todo o mundo necessitam de tratamento para perda auditiva incapacitante. A atriz americana Marilyn Matlin perdeu a audição aos 18 meses de vida devido à doença
exantema súbito. É a única atriz surda a ganhar o Oscar de melhor atriz. De acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia, estima-se que 5,8 milhões de brasileiros tenham algum grau de surdez. Se essa deficiência não for tratada, pode causar sequelas como dificuldades na comunicação, isolamento social, limitações no acesso à educação e ao mercado de trabalho. Existe, né, tudo isso, né? Você vê que às vezes a pessoa, para não querer passar por constrangimento, ela fica reclusa, entendeu? Por conta da dificuldade. Mas graças a Deus que, eu digo assim, mas graças ao nosso Senhor, né? Que nos deu aí a condição de termos a nossa audição restaurada. Você precisa entender que quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para resgatar ou trazer de volta o domínio, o governo que o homem havia perdido por conta do pecado. Então hoje nós podemos orar e Deus pode atender, Deus pode curar, Deus pode trazer de volta aquilo que a pessoa perdeu, talvez que até mesmo nasceu sem a audição. No caso aqui, né, nós vemos que o Igor ele nasceu com essa dificuldade. Foi constatado um pouquinho depois, né, mas ele nasceu com essa dificuldade. Mas Deus pode. Então, por isso, é importante a gente colocar sempre diante de Deus. Porque aquilo que o homem, a medicina, a ciência não pode fazer, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nesse momento, eu queria que você prestasse atenção na segunda parte, tá? Na segunda parte. E nessa segunda parte, eu queria que você visse a palavra de um especialista que fala sobre o assunto e a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre aquilo que aconteceu com o Igor. Vamos lá. Vamos falar de surdez, né? É a pessoa não ter capacidade de ouvir o interlocutor. No caso, a audição não é como um copo, que você tem 20%, 30%, 50%. Para você entender a audição, você tem que entender como se fosse um piano. Nós temos os graves, que é o bum, 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 os médios e os agudos, que é os sons mais finos, né? Então a pessoa ela tem um nível de audição em cada uma dessas três tipos de sons. Então nós temos, quando a perda é até 40 decibéis, 40% da cabeça de vocês, a gente diz que é uma perda leve, o normal é até 25. Quando de 40 a 60, a gente considera moderada, a partir de 60, severa, depois de 80, profunda. Isso priva a pessoa de uma comunicação, prejudica muito a vida da pessoa, que o cérebro só tem duas alimentações, a visão e a audição. A gente levando em conta que a audição é mais importante que a visão. Se eu te explicar, você não consegue ver uma televisão sem som por 10 minutos, mas você consegue escutar um rádio o dia todo, né? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa começar a falar muito que, onde, repete. E a outra coisa é a televisão. Você entra na casa da pessoa, a televisão vai estar bem alta, né? Por que a televisão tão alta, papai? Né? Aquilo é justamente um sinal de perda auditiva. E você falar uma coisa, a pessoa responder outra, outro sinal também. Antigamente a rubéola era um grande causador de surdez. Hoje em dia com a vacinação diminuiu muito, né? Temos as doenças da infância, temos doenças congênitas e temos também uma decadência que tem na audição ao longo da vida da pessoa. Olha, a audição dentro da perda auditiva, tem umas perdas auditivas que são reversíveis e outras são irreversíveis. Pessoa que não escuta, ela, se for criança, fica sem linguagem, se for um adulto, fica isolado. É difícil conversar com a pessoa com perda auditiva. Você chega, começa a conversar, ela, hein? Aí você aumenta o tom de voz, hein? Você aumenta o tom de voz, daqui a pouco você está cansado. Aí você, quando vê aquele tio ali que escuta mal, você, oi tio, e já vai para o outro lado. Então a pessoa fica isolada, né? Além disso, a perda auditiva leva a favorecer a demência e até mesmo o Alzheimer, né?
O cérebro, a gente tem várias fases na vida, né? Na infância é brincar, durante a vida adulta trabalhar, namorar. E na parte mais de idade, geralmente a melhor coisa da vida é conversar, bater um papo, trocar um cumprimento, carinho com os familiares. E isso tudo desaparece com a surdez. Caramba, que aula que esse médico nos deu aqui. Ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que o cérebro só tem 2 tipos de alimentação, a visão e a audição, sendo a audição ainda mais importante que a visão. Olha que coisa. E isso chama a nossa atenção, até mesmo porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você vê que e ainda assim, né, isso não impede a pessoa de receber de Deus, né? Hoje nós temos aí as Libras, né? Inclusive nós temos muitas pessoas na nossa igreja que trabalham com os sinais, com as Libras. E você vê que muitas destas pessoas têm tido também a sua audição completamente restaurada. Mas torna a dizer, o que esse médico falou me chamou muita atenção. Eu queria nesse momento que você visse conosco aqui a segunda parte do testemunho do Igor e depois nós voltamos e eu quero trazer uma palavra baseada nisso, tá bom? Até mesmo do que o especialista ele comentou aqui para nós. Vamos lá. E a única cura que tinha era colocar o aparelho, mas o bebê, ele falou que o aparelho não ia dar certo. O médico disse que foi água de parto que tinha entrado no ouvido dele. E como não tinha sido feito o tratamento cedo, né, ele já estava, então não poderia mexer mais. Igor e a mãe foram buscar a Jesus na reunião do missionário R.R. Soares, no dia 7 de maio de 2023, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O vizinho nosso aqui da frente nos convidou para ir na igreja. Aí a gente foi. Daí chegou o momento que foi falado de quem tinha problema de audição, problema de ouvido. Deus cura de ouvido surdo. Foi o R.R. que falou mesmo, chamou lá na frente, ele fez a oração. Dando a Deus a esses olhos defeituosos a cura, esses ouvidos ensurdecidos, ó Deus, o som perfeito. Meu Deus, eu quero a bênção chegando nessa vida. E aí, mais uma vez, né, alguém que convidou e levou, né, tanto o Igor, né, quanto a sua mãe a uma reunião onde o missionário R.R. Soares estava ministrando e convidou para que as pessoas que tinham problemas com a audição chegassem até a frente. Olha aí que coisa. Coisa muito, mas sabe, você não sei se você consegue ter essa compreensão, mas é Deus. É Deus que faz a obra, é o Espírito Santo. Olha o que diz as Escrituras em Marcos capítulo 7, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos, ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então vê se isso não se encaixa com aquilo que o Igor enfrentou, com aquilo que ele passou. E que talvez nesse momento você também tenha enfrentado. Talvez você foi lá no médico, né, especialista, e ele disse para você que você teria que usar um aparelho,
que você teria que fazer isso, teria que fazer aquilo. Algumas pessoas é necessário fazer algo chamado lavagem, né? Onde, por conta do excesso daquela massinha, né, que o ouvido produz, acaba trazendo essa surdez, então faz aquela lavagem para retirada, mas depois retorna e a pessoa tem a dificuldade de voltar, né, de ouvir, né, perfeitamente. Mas vê se isso não se encaixa. Mas eu preciso que você entenda que o nosso Deus é poderoso para libertar, para curar e para abrir os seus ouvidos, como fez com o Igor. Eu queria que você prestasse atenção agora na última parte do testemunho dele. Nós voltamos já já. Aí, de repente, saiu assim, do nada, assim, uma água no ouvido, como se tivesse uma água com a pressão dentro do ouvido. E daí escorreu essa água aqui, assim, ó. Olha aqui, mãe, o que tá saindo no meu ouvido, assim, daí escorreu mesmo uma coisa assim, mal cheirosa no ouvido dele. Eu vi, né? E daí, ele mesmo falou assim, mãe, eu tô ouvindo, mãe, eu tô ouvindo. Aí eu fui no banheiro da Igreja da Graça de Deus, lavei o ouvido e a partir de lá a minha vida mudou. Igor não contou o testemunho naquele momento, mas na reunião seguinte do missionário R.R. Soares, em Curitiba, realizada no dia 25 de junho de 2023, ele testemunhou. Eu tinha uma dor no ouvido, e não é dor que ela surge desde os meus 6 anos de idade. Eu vim aqui na outra vez, na outra vez que o missionário estava aí, eu fui curado. Hoje está maravilhoso, o Igor está ouvindo muito bem. Eu ouvo tudo, às vezes ele ouve as coisas aí na rua e eu não escuto, e ele está lá, escutou, mãe? Né? Isso é uma maravilha. Deus é maravilhoso e agora está ouvindo melhor, né? Melhor do que muitos aí. Enfim, então, que isso sirva para você também como testemunho. Nós vamos orar agora, nós estamos nos momentos finais. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Aqui está o meu copo com água. Nós vamos falar com Deus. Pai, abençoe esta água, abençoe a todos que nos assistem. Meu Deus, não importa qual seja o problema, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar e libertar em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e eu vou deixar aqui para você o endereço, os horários dos cultos da nossa Igreja da Graça do Rio Comprido. Mas também gostaria que você nos acompanhasse nas redes sociais. Está aqui embaixo no rodapé do programa Palavra Urgente, os arrobas, tudo direitinho. Nós vamos ficando por aqui e até uma próxima programação. Tchau. Tu sabes tudo que eu preciso, até bem melhor do que eu. Tu sabes, tu me conheces tão bem. Se choro, se canto, se me alegro ou me entristeço, tu me conheces, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Não importa fugir ou tentar me esconder, pois só tu conheces o meu interior tão bem quanto eu. Não adianta eu falar ou criticar, só tu conheces minhas palavras.